importante e necessário cada vez mais a gente abrir espaço e debater sobre essa temática que é fundamental, que é a questão da violência contra a mulher. E a gente conversa agora com a Juliane Galo, que é coordenadora executiva da Mulher de Ferraz de Vasconcelos. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde a todo mundo que está assistindo e dizer que é uma honra participar do veículo de comunicação tão importante para falar sobre uma temática que é ainda mais importante ainda, que é o direito da mulher, a violência contra a mulher, e a gente poder trazer esses dados e falar um pouco sobre o que tem sido feito aqui, né, em Ferraz de Vasconcelos e na nossa região. Perfeito, Juliane. A gente que agradece aqui a sua participação. A gente está em clima de Copa, a gente sabe que todo mundo fica vivendo aí esse momento, tem muita alegria. Eu até conversava com a secretária de Cultura de Ferraz um pouco mais cedo e eu falei, Ferraz está fazendo uma linda festa aí com relação à Copa do Mundo, e agora também vocês estão fazendo um movimento muito forte que é o cartão vermelho, justamente em alusão aí a esse combate à violência doméstica. Eu sempre falo que a gente usa todas as datas, mesmo que elas sejam comemorativas e de festas, para a gente poder trazer a visibilidade para essa temática que é a violência, né? A gente sabe aí que de 10 mulheres, 7 já passaram por uma situação de violência, e quando a gente está assim nesses momentos tão festivos, embora a gente esteja feliz, comemorando pelo nosso país, mas a gente ainda lida o tempo todo com situações de violência dentro das casas, inclusive nos próprios eventos também, quando a gente fala sobre a questão de assédio, né? Nas ruas, a campanha do não é não. Então a gente precisa utilizar essa temática para trazer um alerta para a violência que acontece todos os dias dentro dos lares brasileiros. Agora, Juliane, de que forma que realmente essa conscientização acontece na prática? Olha, a gente transmite por quê? Porque muitas mulheres não sabem que estão passando por uma situação de violência. Então, por mais que a temática da violência contra a mulher, a gente abre o jornal, todo dia a gente vivencia informações de que mulheres estão passando por feminicídios, né? Que as mulheres foram mortas pelo fato de elas serem mulheres, que as mulheres passam por situação de violência, muitas mulheres ainda não entendem que estão vivenciando isso, até porque elas passam por uma violência psicológica, que é que sempre antecede a violência física, né? Então, essas mulheres passam por situações de humilhações, xingamentos, vivem em relacionamentos abusivos. Então, quando a gente traz essa visibilidade, a gente mostra para essa mulher que ela está passando por uma situação de violência. Paralelamente a isso, a gente também traz qual é a rede de proteção, onde essa mulher pode buscar ajuda. Então, por exemplo, aqui no nosso município, hoje a gente tem a Casa da Mulher. Então, quando essa mulher ela passa por uma situação de violência, ela precisa entender, ela vai ser atendida por psicólogo, assistente social, vai ter orientação jurídica e vai ser encaminhada para algum outro equipamento de rede, né? Quando a mulher passa por uma situação de violência iminente, uma violência física, ela hoje em Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, tem a Delegacia da Mulher e também tem em outros municípios. Então, quando a gente dá visibilidade para a causa, a gente mostra que existe segurança, que existe uma rede de proteção que pode ajudar a mulher a sair desse ciclo de violência. Agora, essa rede de apoio é fundamental, porque muitas vezes essa mulher fica, muitas vezes nesse cenário de violência, porque ela não tem força e muitas vezes não sabe para onde correr, né, Juliane? Exatamente. As mulheres, elas não saem do ciclo de violência que a gente fala, porque elas precisam ser fortalecidas. Elas precisam acreditar na justiça, que elas vão estar protegidas, e é justamente por isso que a gente tem a Lei Maria da Penha e as medidas protetivas, mas para que isso aconteça, ela tem que ir até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Quando ela encontra uma casa da mulher, por exemplo, ela vai ter todo esse fortalecimento, porque muitas mulheres estão no ciclo de violência, tanto por uma dependência, às vezes, emocional, uma dependência financeira, e ela precisa se libertar disso estando segura. Então, quando a gente tem a proteção policial, a gente não pode só falar sobre essa proteção, né? Sobre a medida protetiva, sobre a polícia, que muitas vezes não consegue estar 24 horas com essa mulher, mas a gente precisa falar sobre o fortalecimento dela em outros aspectos para que ela não retorne para esse agressor. Hoje, qual que é o cenário que você traça de Ferraz com relação a essa temática? Tem muita mulher ainda que precisa desse suporte, desse apoio. Hoje elas vêm à procura. Como é que hoje, na prática, você tem analisado?
Olha, a gente é o que a gente fala, né? Muitas mulheres, a gente teve desde que foi lançada a Casa da Mulher, nós temos 2 anos de Casa da Mulher, o aumento da procura pelo equipamento foi muito maior. E a gente também vê uma crescente de números não só no nosso município, mas no nosso país todo. Então, ó, só no primeiro trimestre desse ano nós tivemos mais de 21.440 medidas protetivas em todo o nosso país, nos primeiros 3 meses. Então a gente vê um número alarmante, mas por que que isso acontece? Não é só porque a violência está aumentando, mas é porque as mulheres estão se conscientizando. Então aqui no município não muda muito. Então a gente teve em atendimentos na Casa da Mulher, hoje nós temos mais de 120 mulheres sendo assistidas. A gente tem também a Guardiã Maria da Penha, que é muito importante a gente reforçar o trabalho dela aqui no nosso município, porque tem atuado brilhantemente. A gente tem aqui hoje a Patrulha, né, que é a Patrulha Maria da Penha, que faz esse acompanhamento das mulheres. Hoje são aproximadamente 50 mulheres que são acompanhadas pela GCM no nosso município, então elas se deslocam às vezes para levar seus filhos à creche, ou para ir para o trabalho, para ir para a escola. Então a Patrulha Maria da Penha faz esse trabalho acompanhando essas mulheres. Essas mulheres também têm o botão do pânico, então o Ministério Público, ele determina que seja aplicado, então ela tem um aplicativo aqui no nosso município, e aí ela aperta esse botão se ela perceber que ela está passando por um risco iminente, que esse agressor está próximo, que ela pode passar por esse tipo de situação, e a nossa Guardiã Maria da Penha também vai prontamente encontrar com essa mulher. Então, mais uma vez eu reforço, quando a gente tem uma rede de proteção funcionando bem, quando a gente tem equipamentos mais sólidos, essa mulher, ela consegue fazer a denúncia. Então, a gente vê esse número aumentando porque essas mulheres estão se encorajando a sair dessas relações. Uma outra coisa também que é importante trabalhar é a conscientização e capacitação, né? Então, a gente capacita servidores, os equipamentos aqui do nosso município, né, o tempo todo, e a gente tem também feito uma conversa com os homens, porque a gente precisa fazer com que esses agressores ou esses homens que conhecem outros agressores também se conscientizem e entrem com a gente nessa luta, né? Não é uma luta só da mulher, é uma luta de todos, né? Agora, vamos dar o serviço, né? Essa mulher que hoje, né, ao ouvir a sua fala, ao ouvir o trabalho que é desenvolvido pela secretaria, por todos vocês, o que ela tem que fazer? Qual que é o primeiro passo? Ela vai sozinha? Ela tem que tomar essa coragem para procurar ajuda? Esse olhar atento também de amigos, parentes. A gente sempre fala, né, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas é importante ter essa atenção até para direcionar essa mulher. O que seria realmente o ideal? Olha, é assim, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher já caiu por terra. A gente sabe que hoje qualquer ajuda que uma pessoa puder fazer para uma mulher que esteja passando por uma situação de violência, ela está salvando uma vida. Ela pode estar salvando uma vida. A gente tem vários relatos de mulheres que conseguiram acionar a polícia, ou de que um vizinho ligou e denunciou, ou de uma mulher que tenha sido encaminhada por equipamento correto e de que ela conseguiu restabelecer a sua vida e que ela preservou a vida dela. Então, quando a mulher ela está passando por uma situação de violência, ela precisa desse fortalecimento. Então, é o que a gente sempre fala, ela precisa buscar ajuda. Onde ela vai buscar essa ajuda? Ela pode ir tanto na Casa da Mulher, onde ela vai ter esse atendimento com assistente social, psicologia, para poder contar o que está acontecendo com ela, para ela entender se aquilo que ela está passando é uma situação de violência, porque a gente tem várias violências, né? Então, não é só a violência física, que é aquela que a gente vê as marcas no corpo, a gente tem a violência psicológica, que é aquela violência que se caracteriza através de humilhações, a gente tem a violência moral, que é de xingamentos, ela pode acontecer também pela internet, exposição dessa mulher, né? A gente tem a violência patrimonial, muitas mulheres, elas são restringidas de ter acesso a cartões, a dinheiro, elas não conseguem ter celular dentro de casa, ou então o homem que destrói também o seu patrimônio, tudo isso entra na violência patrimonial. Nós temos a violência sexual, que é qualquer violação do corpo daquela mulher implica em alguns crimes, como estupro. A gente tem também a violência vicária, que é uma nova violência, que é a violência em que o homem ele atinge quem está perto dessa mulher. Então, quando essa mulher, muitas vezes, ele bate nos filhos, ele maltrata os animais, né? A gente teve até um caso recente, que foi aquele que um secretário de Minas Gerais que matou os próprios filhos para poder
agredir essa mulher, então ele cometeu essa violência vicária. Hoje todas essas violências estão abarcadas na Lei Maria da Penha e a mulher precisa se conscientizar. Então ela busca esses equipamentos, ela vai ter a caracterização de qual violência que ela está enfrentando e ela vai ser direcionada ou para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva, né, ou para algum outro equipamento. A gente também tem o CREAS, que isso tem em todos os municípios, então dentro do CREAS essa mulher também pode fazer uma denúncia, ela vai ser atendida pela equipe multidisciplinar para poder se assegurar de quais são os direitos dela, né, e ser encaminhada por equipamento correto. Ou, quando for, infelizmente, num caso de violência física, uma violência sexual, ela buscar algum equipamento de saúde. Então, hoje, todos os equipamentos de saúde, postos de saúde, hospitais, também precisam estar capacitados para acolher essa mulher e fazer o encaminhamento dela ou para a casa da mulher ou também para a delegacia. Então, é essa forma que funciona a rede de proteção. Então, a mulher, a partir do momento que ela sente que ela está ou sendo violentada naquele instante, ela pode ir direto para a delegacia ou buscar algum desses equipamentos que eu mencionei para você. Tá certo, então. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Download da Notícia. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos para que a gente possa divulgar aí o trabalho que vocês vêm realizando e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. E é sempre importante reforçar para as mulheres, vocês não estão sozinhas. Se vocês estiverem sentindo que estão passando por uma situação de violência, algum relacionamento abusivo, busquem ajuda, porque é possível vocês saírem dessa situação e serem mulheres livres. Certo, sim. Muito obrigada, Juliane. A gente segue aqui com mais informações do Alto Tietê, acompanhando tudo o que acontece aí na sua região. Vamos seguir, Fred Júnior? Vamos seguir, sim. A Mogi das Cruzes abrindo inscrições para cursinho comunitário gratuito. A Secretaria de Educação de Mogi iniciou o cadastro de estudantes para as turmas de segundo semestre. As vagas são destinadas a jovens de baixa renda que se preparam para os vestibulares de inverno. As aulas serão ministradas por professores voluntários em salas de escolas municipais centrais no período noturno. Os candidatos interessados devem apresentar RG, história escolar, comprovante de renda familiar para inscrição. Muito bem, agora a gente fala de Mogi das Cruzes, porque as feiras noturnas têm até troca de figurinhas, Fred. Festival de bolos, gastronomia e inverno. As feiras noturnas Brás Cubas recebem atrações especiais justamente para o público poder participar com troca de figurinhas, iniciativa reunindo crianças, jovens e famílias e justamente o Festival Fatia do Bolo, com sabores de diversos bolos trufados, vinho quente, diversas atrações gastronômicas típicas do inverno e com